Boa tarde, vamos a mais um estudo de conhecimentos pedagógicos, autores. Agora nós vamos trabalhar o José Contreras. Ele escreve o livro Autonomia de Professores. Então ele vai focar aí nos professores, ok? Não é o livro inteiro, eles colocam algumas páginas, alguns capítulos para ser trabalhado aí, ok? Vamos lá. Esta é a capa do livro, ok? Vamos lá. Contreras, José Contreras, Autonomia de Professores. Saber ser professor exige mais do que conhecimentos externos, técnicos antecipados pela formação. Então, no primeiro parágrafo, Contreras já vem trazendo assim, que para ser professor não adianta somente o diploma de pedagogia ou outra licenciatura, tá? Porque o diploma são conhecimentos externos, técnicos antecipados pela formação, ou seja, ser professor não é só ter o papel na mão, é isso que ele quer dizer, ok? É muito mais do que isso, porque o que vai, como que eu vou aprender a ser professor? É na prática, não é só o diploma que vai fazer com que eu seja professor e um bom professor, ok? Os comportamentos, as destrezas, as atitudes desenvolvidas nas práticas reais são evidências relevantes dos caminhos que o ensino deve seguir. Quanto às pretensões do ensino são questionadas, são revisados os objetivos, por exemplo, há a possibilidade de superação de uma racionalidade técnica, uma autonomia menos burocrática ou ilusória nasce da autoconsciência do professor sobre seus juízos, deliberações, motivações, valores. Olha a palavra-chave aí do Contreras. Para ser professor, precisa ter uma reflexão docente. O professor vai ter que a vida inteira dele fazer essa reflexão. Como está a minha aula, como eu estou ensinando meus alunos, quais os erros, quais os acertos, porque nós sabemos que não é toda aula que você prepara que vai dar certo. O professor também erra, o professor também tem deslize, mas o professor tem que ter humildade de saber onde errou para consertar, ok? Então vai vir aí, ó, palavra-chave do Contreras, reflexão docente. Expõe que o conhecimento não precede a ação, mas está nela contido e se transforma em processo. A prática docente deixa então de ser executora, ou seja, só o professor executa, só o professor sabe, só ele manda, só ele, né? Para ser reflexiva, criativa, artística, né? Então, o professor precisa ter essa reflexão, né? Ele vai ter uma prática o quê? Reflexiva, criativa, artística, ou seja, o professor vai mudar quantas vezes for necessário sua aula, seu planejamento, para que ele atinja o objetivo que é o seu aluno, que é o sujeito central da aprendizagem aí, ok? Continuando. Então, fica aí onde está grifado aí, ok? Quem está com a apostila, gente, muitas professoras compraram aí a parte, né? Apesar de ter na própria plataforma, já tem, quem quiser imprimir e montar a apostila, tem a apostila aí na plataforma pronta, é só mandar imprimir, mas conforme algumas professoras, né? Não tem a impressora certa, gastaria muita tinta, enfim. Então, há professoras que encomendaram a apostila impressa, né? Eu dei a dica para não gastar dinheiro, porque a apostila é cobrada R$100, ela vem pronta, né? Ela vem completa. Legislação federal, legislação municipal, todos os autores na apostila, 70 e poucos autores, os de PEI, os de PEB, redação, português, matemática, a apostila vem completa. Mas, para não ter que gastar, como o curso é gratuito, para não ter que gastar R$100 numa apostila impressa, porque é por encomenda, eu falei, pessoal, quem quiser imprime a apostila em casa, ou manda imprimir, não tem problema. Porque tem pessoas que só conseguem estudar riscando a apostila, é mais fácil para a pessoa, cada um tem uma forma de estudar,
Tudo bem? Então, para essas pessoas que estão com a apostila aí, é importante, vão grifando também na apostila. Pode ser que na apostila não esteja grifada. Então, essas palavras-chave vão grifando na apostila, ok? Continuando aí. A obrigação moral diz respeito à compreensão da docência como atividade socialmente referenciada, de modo que o compromisso com a educação e o ensino se apresenta como valores que guiam os juízos e deliberações constantes na prática. Configura-se uma superação da natureza contratual da função docente, se incorpora uma dimensão emocional à consciência. O compromisso com a comunidade Griffin, né, por sua vez, estabelece uma ideologia para a docência, responsabilizada pelo bem comum, solidária e democrática. Griffin, solidária e democrática, palavras-chave de concurso. Revela-se justamente quando a docência reconhece a singularidade de cada contexto específico de ensino e considera tais peculiaridades em suas decisões. Por fim, o aspecto de competência profissional, Griffin, eu vou explicar daqui a pouquinho, competência profissional é definido no reconhecimento do repertório de modelos teóricos, habilidades, técnicas, conhecimentos que o docente carrega consigo, que pretende ampliar quando percebe suas limitações e parcialidades. Nesse sentido, os saberes que foram se constituindo pela experiência, o que possivelmente eram tidos como implícitos, tácitos ou intuitivos, ganham valor e passam a dialogar mais claramente com os saberes provenientes da formação. O professor deixa de ser um consumidor somente para ser um produtor de saberes pertinentes à docência. Então, vejam, outra coisa que o autor coloca aí. Deixa de ser um consumidor, ou seja, de saber só para ele, e aprende a passar, né? Aprende a mediar esses saberes. Outra coisa importante aí do que o autor fala é essa competência profissional. Lembra lá no início? Não adianta ter apenas o diploma. Ah, eu recebi o diploma, eu sou professor, certo? Então, assim, o diploma significa que você tem habilidade. Habilitado, é habilitado para aquilo. Ó, peguei o diploma, eu posso exercer a função de professor. Isso é uma coisa. Competência profissional é o dia a dia que vai te dar, é a prática que vai te dar, certo? É você que vai construir, você que vai buscar a sua competência, tá? A partir do momento que você é uma pessoa dedicada, compromissada, busca novos conhecimentos, novas formas de dar aula, esse compromisso, né, essa competência. Então, assim, o professor competente busca, ele vai construir essa competência no dia a dia. Ele não sai de uma faculdade com um certificado, com um diploma, competente naquilo. Aquilo ele vai buscar na prática, no seu dia a dia. Tudo bem? Então, é isso que o autor quer dizer aqui. E sempre você tem que ter um diálogo com a comunidade, com os pais dos alunos, essa interação, né? E quando ele fala de obrigação moral, se você se formou, se você exerce a função de professor, você tem essa obrigação moral perante os seus alunos. Por quê? Você é o exemplo para o aluno, tudo o aluno vai se espelhar em você. E às vezes você acaba sendo até mesmo, além de ser o exemplo para o aluno, você acaba sendo o confidente do aluno. Né? Não que seja uma função sua ser o confidente, mas acaba acontecendo naturalmente, porque ele confia tanto em você que ele quer conversar com você, contar algumas coisas que ele não contaria para ninguém, para você. Então, assim, vários aspectos aí que tornam você um professor competente, tá? Um professor competente, que sabe mediar o ensino, enfim, tudo bem? Então, este é o foco aí do Contreras, essa autonomia, né? O professor ele vai ter autonomia para refletir sobre sua prática,
Autonomia de buscar sua competência profissional, né? Cada professor sabe o que sabe mais, o que sabe menos e vai buscar formas diferenciadas de atingir o seu objetivo, tá? Não tem um simulado do Contreiras aí, tá? Nessa videoaula não, depois vocês terão aí em outros simulados questões do Contreiras aí para prova, tudo bem? E aqui fecha então, vamos fechar o Contreiras aí, que é a autonomia, né? Na questão da reflexão docente, na questão de competência profissional, o compromisso com a comunidade, e o professor passa a ser um produtor do conhecimento, né? Além de mediador, orientador, ele é um produtor, ok? Ele vai transformar o que ele sabe, né? Vai transformar o que ele sabe para os seus alunos aprenderem, ok? Finalizando aí mais um autor. Vamos lá.